Agora, a Bíblia lida e explicada com Alain Amorim. Para quem quer ouvir a Palavra de Deus de forma simples e compreensível. Olá, querido ouvinte, querida ouvinte. Estamos de volta com o programa A Bíblia Lida e Explicada e estamos aqui para fechar o ciclo do estudo do livro de Mateus, capítulo 2. Nós vamos encerrar hoje lendo a partir do verso 19 até o último versículo, verso 23. Então, sem demora, pegue a sua Bíblia e abra comigo no Evangelho segundo Mateus, capítulo 2, e vamos ler o finalzinho do capítulo, a partir do verso 19. Diz assim a palavra de Deus: Tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse-lhe: Dispõe-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Dispôs-se ele, tomou o menino e sua mãe e regressou para a terra de Israel. Tendo, porém, ouvido que Arquelau reinava na Judéia em lugar de seu pai Herodes, temeu ir para lá, e por divina advertência, prevenido em sonho, retirou-se para as regiões da Galiléia, e foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas: ele será chamado Nazareno. Nesse último trecho do capítulo 2, nós vemos o registro de mais uma aparição, de mais um sonho. Como isso era comum naquela época, nós não tínhamos ainda o Novo Testamento escrito e Deus se comunicava por meio de sonhos. José, sem dúvida, reconhecia esse modo de comunicação de Deus e, sem dúvida, reconhecia isso como uma ordem direta do Senhor. Tanto é que, novamente, ele obedece. No verso 19, nós temos o registro da morte do rei Herodes. E então o anjo de novo apareceu em sonho e diz claramente a José: Dispõe-te e toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Passado o rei Herodes, depois da sua morte, já não havia intenção de matar a Jesus. O perigo da morte de Jesus iminente naquela época havia cessado. José recebe a ordem para trazer de volta para Israel a sua esposa Maria e o seu filho Jesus. Mas logo que eles voltam, José percebe uma nova ameaça, não concretizada certamente, mas uma ameaça à impossibilidade. Quando Herodes faleceu, quando Herodes morreu, o seu reino foi dividido em 4 partes, e os seus filhos passaram a reinar. E justamente um filho sanguinário estava regendo ali, estava guiando, estava reinando na parte de Israel que estava justamente perto de Jerusalém e de Belém. Por isso, José não volta, não regressa para Belém, mas ele regressa para as regiões da Galiléia, como diz o texto aqui. José vê uma ameaça em Arquelau, porque Arquelau, como foi registrado pelo historiador Joséfo, foi pior que o seu pai. Ele mandou matar muitas pessoas, ele tinha dado ordens para matar muita gente, e justamente por causa disso, José teve medo de voltar para a região de Belém, de onde ele tinha saído antes, mas ele retorna para as regiões da Galiléia. Verso 23 diz assim: E foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas: ele será chamado Nazareno. E eu quero trazer à sua atenção 2 coisas interessantes. Uma delas, a primeira que eu vou fazer menção, é mencionada aqui apenas pelo nome de Galiléia. Mateus não registrou esse texto, mas me veio à mente ao ler e estudar esse trecho aqui, que ele retirou-se para as regiões da Galiléia, um texto lá do livro de Isaías, no capítulo 40.
que fala da terra de Zebulon, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu nascer a luz. É muito interessante que Mateus tenha registrado que quando José volta com Jesus, ele volta para as regiões da Galileia, Galileia dos gentios. Esse foi o lugar escolhido por Deus e colocado no coração de José para ser o lugar onde Jesus viveria. E nós veremos que, na verdade, Jesus viveu ali não escondido, mas viveu uma vida tranquila, sem nenhum tipo de notoriedade, porque nós vemos nesse tempo e com isso a providência de Deus até que Jesus estivesse pronto para assumir o seu ministério. Mas é notório para mim que justamente na região onde o profeta Isaías registrara muitos anos antes, Galileia dos gentios, fosse justamente a região para onde Jesus voltaria, porque os seus pais já moravam ali. Mateus não registra, mas Lucas registra o fato de que antes do censo, os seus pais moravam em Galileia. Eles foram até Belém por causa do censo, não é? E agora retornavam para o lugar de origem. Outra coisa interessante que aí sim é registrada aqui por Mateus é que o texto diz para que se cumprisse, o que fora dito por intermédio dos profetas. Ele será chamado Nazareno. Tanto William Barclay quanto o Craig Blomberg, os dois estudiosos que eu tenho lido para embasar os nossos estudos aqui, eles notaram o fato de que, na verdade, não existe nenhum trecho, nenhum texto do Velho Testamento onde está registrada essa frase, ele será chamado Nazareno. Alguns estudiosos, então, falam que há um joguete no nome Nazareno, porque a palavra Nézer significa galho. Seria uma menção, por exemplo, que um tronco ou um rebento do trono de Jessé viria, uma referência ao Messias. Mas o fato é que essa expressão aqui, mais provavelmente, diz respeito a um lugar remoto, a uma pessoa que vem de um lugar desconhecido. Talvez no popular nós pudéssemos pensar um Zé Ninguém, alguém que vem de um lugar que não é notório. Aqui, de novo, eu creio que Mateus estava mostrando esse contraste entre Jesus e já colocando em vislumbre esse contraste entre Jesus, que era verdadeiramente o Messias, e o rei Herodes, e agora os outros reis que, na verdade, não eram os reis que realmente Deus queria que estivessem governando sobre Israel. O contraste aqui é que Jesus, o Messias, tinha nascido de uma forma despercebida. Nós vimos que os próprios líderes de Israel não reconheceram que Jesus nascera em Belém. Eles não foram investigar. Nós vimos que, numa ironia, num contraste tremendo, homens de fora, os magos, vieram reconhecer que Jesus era o Messias prometido, que ele era o rei que viria. E, no entanto, os próprios líderes que reconheceram onde Jesus nasceria e informaram para Herodes, e que também informou aos magos, ele informou o local de nascimento, mas certamente esses mesmos líderes não reconheceram que Jesus havia ali nascido. Eles não foram lá conferir, eles não foram adorar. Apenas aqueles que vieram de fora vieram realmente para reconhecer Jesus. Que ironia! O fato de que Mateus chama a atenção aqui para essa expressão, ele será chamado Nazareno, uma tentativa de mostrar aos judeus daquela época que realmente ele não chamaria atenção. Ele viria de um lugar desconhecido. Lá em João capítulo 1, no versículo 46, Natanael diz para o seu irmão: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Seu irmão tinha chamado a atenção para o fato de que ele disse assim: nós encontramos o Messias. E então Natanael diz: pode alguma coisa boa vir de Nazaré?
É justamente essa menção aqui, esse fato que Mateus chama a atenção. Jesus veio de um lugar remoto, desconhecido. Jesus era uma pessoa desconhecida e, na verdade, Jesus, quando vai habitar na cidade de Jerusalém, vai justamente para ficar ali despercebido, para não chamar a atenção, para crescer no seio de sua família, para que no momento certo ele pudesse ser mostrado e ser revelado. William Barclay diz que, na verdade, isso fazia parte da preparação de Jesus, que nesse tempo todo passou então a assumir até mesmo o lugar de seu pai, que nós não vemos mais mencionado no texto bíblico, e que por esse motivo provavelmente ele pouco tempo depois tivesse morrido. Jesus então assume lugar para sustentar a sua família. Ele experimenta o que todos nós experimentamos. Ele passa por aquilo que todos nós passamos, para que um dia, preparado então, ele fosse levado para Jerusalém, para inaugurar o seu ministério, como nós veremos mais adiante no Evangelho de Mateus. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo programa. Que Deus te guarde. Acesse agora nossa plataforma e baixe os podcasts www.rede316.com.br. A Bíblia lida e explicada com Alain Amorim.